tifoseria bianconera, bentornati ao Finestra Scabusca. Hoje com um frio russo, então vamos colocar o cachecol, porque está frio, está muito frio. E antes de iniciar, eu sei que eu fui muito enfático, que eu sempre falo para você ser sócio do fã-clube Juventus São Paulo do Brasil, que entre outras coisas, como descontos em restaurantes italianos em São Paulo, como por exemplo, compras online, você ganha 10% de desconto em até 3 produtos oficiais, como este cachecol, mesmo que você não for na Rússia, mas tenha que ficar neste frio, que é o frio paulistano e do resto do Brasil. De 1 a 0 em 1 a 0, a galinha enche o papo. De 1 a 0 em 1 a 0, a gente fica cada vez mais líder, cada vez mais sossegado no grupo da Liga dos Campeões da Europa. Em São Petersburgo, Juventus 1, Zenit 0. Bom, eu achava que o empate era bom, e era, visto que vencemos os 2 primeiros jogos, mas chegamos à pontuação máxima, 3 mais 3 mais 3, 9. Ou seja, para mim a classificação está praticamente garantida. Matematicamente ainda não. Matematicamente precisa de vencer mais um jogo, justamente contra o Zenit em Turim. Mas, como eu digo, a Champions você joga com o regulamento aqui, ó, embaixo do braço. Portanto, o importante é classificar. E para chegar pelo menos em segundo, precisa ainda matematicamente de mais um ponto. Bom, vamos lá. Vamos lá. O jogo foi morno porque a Juventus jogou contra um time fechado. E quando você joga contra um time fechado, mesmo eles jogando em casa, mesmo eles tendo que tomar iniciativa, é aquele time chato, aquele time que marca e não dá espaços. E a estratégia foi perfeita. Afinal de contas, se a Juventus empatasse, não era ruim. E essa foi a ideia do treinador e a ideia do grupo. Evidentemente que atacar com moderação, atacar sem expor muito a defesa, e a Juventus chegou a atacar algumas vezes, até com um falso atacante. Mas repare o seguinte, sem atacante de fato, porque o Morata hoje estava apenas se reabilitando, assim como foi os últimos minutos contra a Roma. O Moise Kean entrou no segundo tempo, entrou no final, né? O De Sciglio fez a jogada do gol, o novo Cafu? Interrogação. Não. O De Sciglio, que é aniversariante do dia, nos presenteou com um belíssimo cruzamento, e o Kulusevski, que tinha acabado de entrar, não estava tão bem, fez o gol. Entrou no lugar do Bernardeschi, que hoje não deu bicicleta. E acabou aí o Kulusevski fazendo o gol, que nos garantiu aí os 3 pontos importantes. Voltando um pouco no início da partida, no primeiro tempo, o Zenit, que atacou, teve 2 grandes chances, né? A Juventus no primeiro tempo não teve assim uma grande ocasião, mas eles tiveram, e justiça seja feita, o Szczęsny fez uma belíssima defesa no primeiro tempo, evitando assim que o time russo saísse na frente nessa partida que nós acompanhamos, né? Eu acho o seguinte, na outra partida que foi 4 a 0 pro Chelsea contra o Malmo, e eu acredito que a classificação está muito encaminhada para o restante da Liga dos Campeões. Agora é manter a atenção para no domingo voltarmos a campo em Milão contra os chineses de Milão, quer dizer, contra a Inter de Milão. Claro que a vitória de hoje dá mais moral, dá mais confiança, e acredite, eu comecei o vídeo falando de 1 a 0 em 1 a 0, mais uma vez sem levarmos gols. Chiellini não jogou hoje porque vai jogar domingo. Chiellini estava até relacionado, mas vai jogar domingo. E domingo deveremos ter a volta de Dybala. Bom, jogo morno. A Juventus no primeiro tempo foi padrona do jogo, administrou literalmente a partida, não sofreu tantos riscos, tirando só essa conclusão que o Szczęsny defendeu, mas não teve
grandes perigos, vamos dizer assim, não sofreu tanto com os ataques dos russos. E no segundo tempo ela continuou administrando até conseguir fazer o gol, mas sem aquele sufoco de ir para cima, de querer ganhar, porque claramente o empate seria interessante para a Juventus. Bobeou, como ela estava administrando as ações, numa vacilada, numa tentativa poderia fazer o gol, como acabou fazendo-o com o Kulusevski. É isso, meus amigos, é isso, ragazzi. Muito obrigado aos novos inscritos ao do Vinestra. E se você não é inscrito, inscreva-se, porque, por exemplo, está acabando, amém? Está acabando, está passando a pandemia. E se você quiser ganhar camisetas personalizadas como essa daqui, tem que ser inscrito, porque senão não participa do sorteio. Ci vediamo ragazzi, alla prossima. Eu vou fazer um vídeo sexta-feira imperdível sobre mercado. Eu sei que vocês gostam de mercado, para esclarecer os pontos, porque tem sim uma forte movimentação no mercado e vamos ter surpresas em janeiro. Então eu vou esclarecer tudo na sexta-feira. Anote aí na agenda um vídeo de mercado. E só fechar um parênteses aqui, ainda voltando da última rodada, né? Quando falaram do Orsato, da Roma, que devia voltar ao pênalti porque houve invasão. Deixa eu ver se eu entendi. Se a Roma faz o gol no pênalti, se ela converte o pênalti, vocês antes iriam dizer que foram ajudados? Interrogação. É isso, ragazzi. Juventus 1, Zenit 0. Como eu disse, partida sob total domínio da Juve, sobre total domínio da equipe do Massimiliano Allegri, que não teve tanta dificuldade, porque o Zenit é um time chato, isso é histórico. Eu tenho algumas boas lembranças do Zenit na época que o Del Piero jogava ainda. Lembra daquele golaço que ele fez no Estádio Olímpico de Turim? Então, o Zenit é um time que é chatinho, é complicado, mas esse grupo deve dar a lógica, Chelsea e Juventus, mas pela ordem por enquanto Juventus e Chelsea, já que estamos lá no primeiro lugar do grupo. Ci vediamo sempre, forza Juve, fino alla fine. Como é bom ver a Juventus administrando, reinando. Enquanto isso, tem time que já está fora praticamente da Champions. Sempre forza Juve fino alla fine. Dai ragazzi, hoje eu tô contente.